Sempre fui o tipo de pessoa que ria dessas histórias de assombração, casas mal assombradas e aparições misteriosas. Eu me achava superior a isso, alguém racional, que não se deixava levar por lendas e boatos. Mas, meu amigo, eu devia ter aprendido a lição. O mundo tem uma maneira curiosa de nos mostrar que nem tudo é como parece, e, às vezes, as coisas que mais ignoramos são as que nos pegam desprevenidos. Foi assim que uma simples viagem de fim de semana acabou me transformando em alguém que passou a olhar para o lado toda vez que entra em um espelho. Eu estava precisando de um tempo para mim, fugir da cidade, de todo o estresse do trabalho e da vida. Então, em um sábado, decidi pegar o carro e me aventurar pelo interior, buscando algo novo, algo diferente. Encontrei, então, um anúncio online de uma fazenda isolada, no meio de uma pequena vila que eu nunca tinha ouvido falar. O preço estava bem em conta, e o local era descrito como um refúgio na natureza, onde você poderia respirar o silêncio e se conectar com a essência da vida simples. Confesso que me senti atraído pela descrição, principalmente porque a ideia de me desconectar da tecnologia e da vida moderna parecia maravilhosa. O que eu não sabia era que estava prestes a me desconectar de muito mais do que isso. Cheguei à fazenda no final da tarde, e já ao longe, pude ver o que parecia uma enorme casa de campo, cercada por campos imensos e árvores altas. O clima estava fechado, uma neblina espessa começava a se formar no horizonte, e isso deu uma atmosfera um tanto peculiar ao lugar. Eu só pensei que seria uma boa oportunidade para tirar algumas fotos e curtir a tranquilidade. Porém, o que parecia um cenário idílico logo se mostrou um pouco mais inquietante do que eu imaginava. A casa era enorme, mas não tinha aquela aparência charmosa que eu esperava, muito pelo contrário. Parecia como se o tempo tivesse parado ali há décadas. As paredes estavam gastas, e as janelas, sujas e cobertas por cortinas pesadas, deixavam escapar apenas a luz difusa da neblina, criando um ambiente sombrio e abafado. O lugar tinha um cheiro de mofo, e os corredores, vazios e sem móveis, me davam uma sensação de que alguém ainda poderia estar morando ali, mas de alguma forma se escondendo de mim. A anfitriã, uma mulher de meia idade chamada Dona Adelaide, me recebeu com um sorriso simpático, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando me entregou a chave do meu quarto. Aqui o tempo passa devagar, querido, ela disse com uma voz suave, quase como um sussurro. Você vai adorar a paz do lugar, ninguém aqui vai te incomodar. Fui até o meu quarto, e, ao entrar, percebi algo estranho. As paredes estavam decoradas com fotos antigas de famílias e crianças sorrindo. Porém, ao olhar mais de perto, essas fotos pareciam desfocadas. Como se alguém tivesse tentando apagar algo nelas. Achei que eram só fotos antigas e mal tiradas, talvez pela falta de cuidado, e resolvi ignorar. O quarto era simples, mas acolhedor, então joguei minha mochila em cima da cama e decidi explorar um pouco a fazenda. A neblina estava mais espessa agora, e o ambiente ao redor da casa tinha uma sensação de desolação. Não vi ninguém pelos campos, e a casa parecia estar em um silêncio absoluto, como se o tempo tivesse engolido o lugar. Caminhei até o celeiro, que ficava a uma certa distância da casa, e, à medida que me aproximava, senti um calafrio subir pela espinha. O celeiro estava abandonado, suas portas entreabertas, e um cheiro de madeira velha e apodrecida invadiu minhas narinas. Eu estava quase voltando para dentro quando uma estranha sensação de estar sendo observado me atingiu, e eu me virei abruptamente. Não havia nada, mas o ambiente parecia carregar uma tensão estranha, como se algo estivesse ali, mas invisível. Depois de um tempo, resolvi voltar para casa e descansar, já que o dia estava acabando. Quando entrei, Dona Adelaide estava na sala, sentada em uma cadeira de balanço, observando pela janela. Ela me olhou e sorriu, mas seu sorriso parecia tenso, como se ela estivesse me observando há muito tempo sem que eu percebesse. Você deve estar cansado, querido, ela disse, sem tirar os olhos da janela. Eu vou preparar o jantar, vai se sentir melhor depois de uma boa refeição. Aceitei,
embora estivesse começando a me sentir desconfortável com a situação. A noite caiu rapidamente, e a casa ficou ainda mais escura e silenciosa. O jantar foi simples, mas saboroso, uma sopa quente e um pão caseiro que parecia ter saído diretamente de um filme de época. Durante a refeição, tentava manter a conversa, mas Dona Adelaide parecia distante, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Após o jantar, ela me conduziu até a sala de estar, onde havia uma enorme lareira, e me pediu para ficar ali enquanto ela se retirava para descansar. Eu fiquei na sala, olhando para as chamas dançantes na lareira, mas algo me incomodava profundamente. A casa estava estranhamente silenciosa. Nenhum som, nenhum movimento, apenas a madeira estalando e o calor da fogueira. Foi então que percebi que algo não estava certo. Quando olhei para o relógio, percebi que já era quase meia-noite, e eu estava sozinho na casa. Dona Adelaide não tinha voltado, e as luzes da casa começaram a piscar, criando um clima ainda mais opressor. Decidi me levantar e explorar um pouco mais a casa, talvez encontrando uma explicação lógica para todo aquele ambiente estranho. Andei pelos corredores, sem saber muito bem o que estava procurando, mas com uma sensação crescente de que estava sendo vigiado. A sensação de desconforto se intensificava a cada passo que eu dava. Quando passei por um dos espelhos da casa, algo me fez parar. Minha reflexão não estava mais ali, ou melhor, não era mais minha. Havia algo estranho nos meus olhos refletidos, algo vazio, como se não fosse eu, mas uma cópia distorcida de mim mesmo. Isso me fez dar um passo para trás, mas no momento em que olhei novamente, tudo estava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo estava errado, e decidi sair da casa. Corri até a porta da frente, mas, para minha surpresa, ela estava trancada. Tentei várias vezes abrir, mas nada funcionava. O pânico começou a me tomar. Foi quando eu ouvi uma risada baixa vindo do corredor, e antes que eu pudesse reagir, a porta da sala se abriu abruptamente, revelando Dona Adelaide em pé na entrada, com um sorriso ainda mais largo e mais perturbador. "Você não vai embora assim tão fácil, querido", ela disse com um tom que não combinava em nada com a sua voz doce de antes. "Aqui você vai encontrar a paz, ou pelo menos vai tentar." Aquela risada se intensificou, e o que era para ser uma noite tranquila no campo se transformou em um pesadelo. Eu estava preso em uma casa que parecia se alimentar da minha ansiedade. Eu precisava sair, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. No entanto, antes que as coisas ficassem ainda mais intensas, algo aconteceu. Eu estava com os olhos fechados, tentando controlar minha respiração, quando ouvi algo que me fez parar de repente. Uma voz, mas não a de Dona Adelaide, dizia: "Ei, você vai ficar aí parado? Ou vai entrar na brincadeira também?" Abri os olhos e vi um espelho. Mas não era o mesmo espelho de antes, era um grande espelho que refletia não apenas a mim, mas toda a situação bizarra. Então, eu percebi, tudo aquilo era uma farsa. Uma grande farsa. Dona Adelaide não estava tentando me aprisionar em uma casa assombrada, ela estava me enganando para que eu acreditasse que estava preso em um pesadelo. Aquela casa, toda a história, a neblina, era só um truque, um teatro improvisado. Eu olhei para ela e, sem mais nem menos, comecei a rir, gargalhando como um maluco. Dona Adelaide, que já não tinha o mesmo sorriso doce de antes, olhou para mim com uma expressão confusa, mas eu não conseguia mais parar de rir. O que estava acontecendo? O medo havia desaparecido, substituído por uma sensação absurda de que eu tinha sido enganado o tempo inteiro. Ela ficou em silêncio, e eu a encarei. "Você realmente achou que uma casa vazia e uma neblina podiam me prender, é isso?" Eu ri de novo. Eu fui completamente enganado por uma farsa barata de uma casa de terror improvisada. Dona Adelaide, agora visivelmente frustrada, me olhou como se fosse a última vez que fosse me enganar, e antes que eu saísse pela porta da frente, ela suspirou profundamente e disse: "Bem, pelo menos você pode dizer que a experiência foi inesquecível."
E assim, depois de quase uma noite inteira de terror psicológico, eu saí da fazenda da neblina e percebi que, no final das contas, o verdadeiro monstro era o tempo que eu perdi acreditando em fantasmas e histórias de terror.